Eu sou Dionísio. Não se meta comigo. O crucificado. A culpa é toda dele. Ah! Você já ouviu o nome Nietzsche por aí? Talvez em uma frase de efeito, num meme existencial ou num papo cabeça no meio do rolê. Mas quem foi esse cara de bigode dramático que disse que Deus está morto? Um gênio? Um louco? Um profeta da crise moderna? Esse documentário não é uma aula de filosofia. É um mergulho biográfico na mente de um homem que pensou o impensável, desafiou tudo e ainda virou ícone nas redes sociais mais de um século depois. E pode apostar, algumas das perguntas mais importantes da sua vida ele já fez antes de você. Nossa história começa em 15 de outubro de 1844, lá pelos confins da Alemanha, numa cidadezinha chamada Röcken. Ali nasceu Friedrich Wilhelm Nietzsche. Filho e neto de pastores luteranos, parecia que o destino dele era seguir no ramo da fé. Mas, bom, o universo tinha outros planos. Quando ainda era pequeno, o pai dele morreu de uma doença cerebral misteriosa, provavelmente hereditária. Resultado? A casa virou um clima de velório permanente, e Nietzsche cresceu cercado de silêncio, luto e livros. Desde cedo, já era sensível, inteligente e cheio de perguntas incômodas. O tipo de criança que não engole a explicação mal dada. Aos 14 anos, ele vai para o internato de Porta, um colégio de elite. Lá, mergulha nos clássicos, se apaixona pela mitologia grega e, tchau fé cristã. Entra a filosofia, cheia de dilemas existenciais e perguntas incômodas. Na universidade, o cara brilha tanto que ganha um cargo de professor titular na Universidade da Basileia. Isso mesmo, professor universitário com só 24 anos. E aí vem 1870. A Guerra Franco-Prussiana bate à porta. Nietzsche, que nunca foi de ficar parado, se voluntaria na Cruz Vermelha. Vai lá cuidar de feridos no meio do caos. Só que a experiência não é nada heróica. Ele vivencia fome, sangue, febre, o pacote completo da desgraça humana. Volta abalado, física e emocionalmente. Nietzsche tinha uma mente que voava alto e um corpo que vivia em pane. Enxaquecas, insônias, problemas digestivos, visão ruim, era um pacote completo. Na guerra, tudo piora e o contraste vira marca registrada. Genialidade brilhando num corpo em ruínas. Mas a guerra não foi em vão. Ela reforça sua visão trágica da existência e dá o empurrão que faltava para ele desenvolver uma de suas ideias mais bombásticas, o niilismo ativo. Aquele momento em que a gente percebe que tudo é vazio e decide fazer alguma coisa com isso. E pouca gente sabe, mas Nietzsche também era músico e compositor. Sem música, a vida seria um erro. Nietzsche encontra em Richard Wagner, mais que um compositor, um tipo de irmão espiritual. Os dois sonham alto, acham que vão regenerar a cultura alemã com arte, tragédia e filosofia. É um momento quase mágico.
Óperas, debates, egos inflados, tudo em alto estilo. Perdido seja o dia em que não se dançou nenhuma vez. Só que nem todo brilho dura. Quando Nietzsche publica O Nascimento da Tragédia, seu primeiro livro, a recepção é, digamos, fria. Os críticos torcem o nariz pro texto cheio de metáforas, mitologia e ousadia filosófica. Mas ele estava abrindo um novo caminho, apresentando ao mundo a famosa dualidade apolínea-dionisíaca. A coisa desanda de vez quando Wagner começa a se aproximar da religião, do nacionalismo, da elite conservadora. Tudo o que Nietzsche detestava. E aí, fim da amizade. Um adeus sem chororô, mas com muito textão indireto nas obras futuras. Wagner é um evento, um erro grandioso do qual precisei me libertar, para começar a pensar por mim mesmo. Afastado da universidade por motivos de saúde, Nietzsche vagueia entre as cidades e escreve sem parar. Nesse período, conhece Lou Salomé e se apaixona por ela. Lou Salomé, uma jovem brilhante, livre e impossível. Acaba se envolvendo num triângulo amoroso e intelectual com Lou e o filósofo Paul Ricoeur. A tensão romântica revela o desejo do filósofo por conexão. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. Mas também é aí que nasce a fase do espírito livre. Nietzsche aprofunda sua genealogia da moral, rabisca os primeiros esboços do eterno retorno e vai afiando cada vez mais sua crítica moral. Mas Nietzsche acaba sendo apunhalado pelos parceiros Lou e Paul, que decidem viver juntos sem ele, e a experiência afetiva termina em solidão e um coração ligeiramente destroçado. A dor da rejeição influencia o tom amargo de seus escritos seguintes. Lou, és a pessoa mais livre que já conheci. Que ironia amarga. Entre nós três, sou o único a sair ferido. Mas continua sendo Nietzsche. O que não me mata, me fortalece. Mesmo na solidão, ele explode de criatividade. Escreve sem parar e elabora seus conceitos mais poderosos e que impactam o pensamento crítico até hoje. O martelo de Nietzsche é uma alegoria que propõe usar a ferramenta para descobrir de que eram feitos de verdade os ídolos. Um leve tilintar seria o suficiente para ressoar o oco do vazio interior dos ídolos, como um sino. Na verdade, acabou sendo uma pancada destruidora. Nietzsche critica e denuncia a moral do rebanho, que, segundo ele, foi criada pelos fracos e ressentidos, que, ao não poderem afirmar sua força, transformam humildade e obediência em virtudes supremas. O eterno retorno. Viver como tudo fosse se repetir para sempre, e, portanto, escolher a melhor forma de viver a eternidade. Übermensch, o super-homem de Nietzsche. O homem se tornará um super-homem quando superar os limites impostos pela moral e pela tradição. A brincadeira do Superman é inevitável, mas a melhor tradução seria além do homem. O homem é algo que deve ser superado. As três metamorfoses: o camelo, o leão e a criança. Nietzsche explica que essas três personalidades representam os três estágios que devem ser percorridos no caminho para se ir além do homem. Dessa fase nasce sua obra-prima, Assim Falou Zaratustra, uma mistura de poesia,
profecia e filosofia que até hoje desafia seus leitores. Deus está morto. Nós o matamos. Mas em 1889, o corpo e a mente de Nietzsche não aguentam mais. Em Turim, ele vê um cocheiro espancando um cavalo. Nietzsche corre até o animal, Não! o abraça chorando e desaba. Um colapso completo. Era o fim da lucidez. Nos dias seguintes, ele começa a escrever cartas delirantes, assinando como Dionísio, o Crucificado e até Napoleão. Assinado Dionísio. É internado. Depois, passa a ser cuidado pela mãe e mais tarde pela irmã Elizabeth, até sua morte em 1900, aos 55 anos. Muito se especula sobre as causas da loucura de Nietzsche. É muito forte a tese de que seria decorrência de uma sífilis adquirida na juventude. Mas estudiosos modernos também sugerem possível predisposição genética ou até transtorno bipolar extremo. Mas aí vem a parte triste. Depois que ele morre, Elizabeth, que era fã de ideias bem extremas, ela manipula os escritos do irmão para fazer parecer que Nietzsche era simpático ao autoritarismo que estava muito em voga na Alemanha na época. Trágico, injusto e completamente falso. Com certeza, Nietzsche estava se revirando no túmulo. Felizmente, o tempo se encarregou de consertar a bagunça. Ironicamente, Nietzsche haveria de ressuscitar. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a queda do fascismo, Nietzsche foi redescoberto por pensadores de verdade. A poeira ideológica foi varrida e suas ideias brilharam de novo nas universidades com toda a força. Hoje, Nietzsche é referência na filosofia, na arte, na literatura e nas redes sociais. Suas frases, afiadas como navalha, circulam entre jovens do mundo inteiro. Torna-te quem tu és. Eu sou dinamite, mas não para destruir por ódio, e sim para limpar o caminho de tudo que é falso. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pela vida inquieta de Nietzsche. Que suas ideias continuem te provocando e, quem sabe, te libertando. Porque, no fim das contas, Nietzsche não queria discípulos, ele queria espíritos livres.